gente! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live, do circuito de palestras sobre indústria cervejeira, que vai acontecer aqui no canal nas próximas 2 semanas, contando com essas 3 semanas. Nós vamos apresentar palestras sobre as diferentes facetas, as diferentes áreas na indústria cervejeira. A gente quer que vocês participem de todas, então a gente vai deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, as datas das próximas lives e também os links para a inscrição, tá? Fiquem atentos também ao Instagram do PET, a gente vai deixar o arroba aqui, para vocês ficarem atentos lá, que todos os eventos que o PET for promovendo, a gente vai lançar lá a divulgação, tá bom? Então, não deixem de participar. Hoje, para começar, a gente tem a palestra do professor Marcos, que vai explicar um pouco sobre o processo produtivo da cerveja. É uma introdução bem básica, para a gente já começar a entender um pouco sobre a fabricação, a produção da cerveja. E essa palestra dele foi gravada, tá bom? Ele tinha alguns compromissos pessoais e por esse motivo ele gravou antes e enviou pra gente, tá? Então, o que a gente vai combinar? O chat tá aberto, tá bom? As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar aqui no chat, que a gente vai anotar. E na próxima palestra a gente sana todas elas, tá? Combinados? A lista de presença, último recado, a lista de presença vai ser enviada aqui também no chat, nos comentários do chat, no decorrer da palestra. Então fiquem atentos e qualquer probleminha pode chamar a gente no chat ou então lá no Instagram também do PET, ok? Então bora pra palestra? Olá, alunos da UFO, cervejeiros e cervejeiras. Meu nome é Marcos, sou professor de Química aqui na Universidade Federal de Uberlândia, Campus Patos de Minas. Sou cervejeiro caseiro, sou sommelier de cerveja pelo Instituto de Cerveja Brasil. Temos projetos e pesquisas aqui também voltados para a área de produção de cerveja. Gostaria de agradecer os alunos do PET, da Engenharia de Alimentos aqui do Campus Patos de Minas, pelo convite, para a gente tirar algumas dúvidas sobre cerveja e sobre a produção de cerveja. Vamos lá? Pessoal, então, o título do nosso bate-papo aqui é Entrando no Universo da Cerveja. Eu selecionei para vocês 6 perguntinhas que os alunos têm dúvida, também nas conversas de boteco aí com os amigos, a gente também tem dúvida, então eu vou tentar esclarecer aqui para vocês. A primeira delas é: a água muda o gosto da cerveja? Segunda, a cerveja, quanto mais escura, mais alcoólica ela é? Terceira, essa cerveja é uma Pilsen ou uma Lager? Quarta pergunta, lata versus garrafa. Tem diferença? Tem diferença no gosto da cerveja? Quinta, qual a diferença entre cerveja e chopp? E a sexta pergunta, cerveja engorda e dá barriga? A primeira pergunta é: a água muda o gosto da cerveja? Vamos lá, vamos contextualizar primeiro, então, como que funciona, como que a água se coloca na fabricação de uma cerveja. A água ela corresponde a 85 a 95% de uma cerveja. Ela participa do processo da braçagem e do processo da lavagem. O processo da braçagem, que chamamos também de água primária, é o processo no qual a gente vai misturar o malte com a água, fazendo aquele cozimento, colocando calor neste momento. Depois, no segundo momento, a gente tem a lavagem, que é a água secundária também chamada, que a gente vai passar a água por aquele bagaço para tentar extrair o máximo de açúcares retidos naquele bagaço. Então, a água ela participa, a gente gasta mais ou menos 5 litros de água para 1 litro de cerveja. Isso, gente, contando
com a parte da lavagem, né? Da lavagem que eu falo, da lavagem do ambiente, não essa água secundária. Lavagem da cervejaria, né? Também, pessoal, existe um mito cervejeiro, né, da água cervejeira, que algumas cidades têm uma água, uma fonte inesgotável de uma água diferenciada. Por exemplo, a Brahma de Agudos, a Itaipava e a Boêmia de Petrópolis, né, a água da Serra diferenciada, né, a Bavária de Ribeirão Preto, a Skol de Nova Iguaçu, né, do Rio de Janeiro. E isso aconteceu, gente, isso faz sentido até o final do século XIX, esse mito fazia sentido. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Também a gente tem algumas lendas pelo mundo. Na cidade de Pilsen, na República Tcheca também, Munique na Alemanha, Dublin, lá na Irlanda, Londres, na Inglaterra e Viena na Áustria também teriam águas diferenciadas. Então, pessoal, realmente, isso até o final do século XIX, esse mito fazia sentido. Mas, a partir do século XX, com o tratamento de água, isso já não fazia sentido mais. Porque os íons, eles podem ser controlados. Vocês podem colocar e tirar íons, né, da água. Então, a gente sabe que os íons, eles né, são muito importantes para o sabor da cerveja, nutriente para a levedura, turbidez, acidez, mas com o controle, né, dos íons, isso já não fazia sentido mais. E tem um ditado, né, uma frase, ora dada para alemães, ora ingleses falam que foi eles que disseram, que a melhor cerveja é aquela que se bebe contemplando a chaminé da fábrica. Isso, pessoal, não tem a ver com a água. Isso tem a ver com as condições, né, que eram distribuídas as cervejas naquela época, má conservação, expostas à luz, né? Ficava vários dias em más condições, né, para fazer para levar elas para outras cidades, né? Então, isso tem mais a ver com essa questão de deslocamento do que com a questão da água. Sugiro a vocês uma brincadeira. Pegue uma cerveja que vocês acham que tem diferença, né, de outra localidade, lógico, da mesma marca. Peça a um colega que abra e vocês façam um teste cego, para ver se vocês conseguem diferenciá-las. E depois vocês me contam o que deu. Segunda pergunta, pessoal, cerveja quanto mais escura, mais alcoólica? Vamos lá. Tem algumas características generalizadas para cervejas escuras, que são só generalizadas, porque há uma variedade muito grande dentro das cervejas escuras, né? E inclusive tem cervejas claras que têm essas características. Elas são mais alcoólicas, mais doces, mais amargas, mais encorpadas. Não, então, como eu disse, tem outras, né, cervejas mais claras que têm essas características também. Mas vamos focar então nas mais alcoólicas, se elas são ou não mais alcoólicas, né, as escuras. Então, para falar em cerveja escura, a gente tem que focar em quê? No malte, né? O malte é o segundo insumo mais utilizado, né, depois da água. E malte, o que é malte, né? O malte, quando a gente fala malte, é malte de cevada, né? Existem outros cereais que podem ser malteados, né? Mas quando a gente fala só malte, é malte de cevada. Aqui a gente tem um leque de opções de malte, né? A gente tem maltes dos mais claros aos mais escuros. O processo de malteação consiste primeiramente na germinação, né?
e do cereal e depois a secagem dele e depois ele passa por um processo de torra. É nesse processo de torra que a gente vai obter esse leque de opções de malte, né? E com isso, nesse leque de opções aqui de malte, a gente tem diversos sabores que essa torra traz para o malte. Malte mais escuros, a gente tem uns aroma de café, né, um aroma de chocolate, aí descendo mais um pouquinho, maltes mais claros, né, um pouco mais claro, vem o toffee, o caramelo, né, e depois mais claro ainda vem a notas de pão, de casca de pão. Então, essa torra dá os aromas para a cerveja, né? Isso traz o sabor para a cerveja. Então, tem a ver? A cerveja mais escura é mais alcoólica? Não, não tem a ver isso. Dei dois exemplos aqui, ó. A gente tem a Deus, que é um Belgian Ale, né? Ela tem 11,5% teor alcoólico dela e ela é uma cerveja clara. Já a Guinness, a Dry Stout da Irlanda, muito famosa, né? O teor alcoólico dela é 4,1%, né? Então não tem relação. O que tem relação? Tem relação à quantidade de malte que você coloca lá, né? E principalmente de maltes base. O que são maltes base? São maltes que não sofreram com o processo de torra, que aí ocorre uma desnaturação das enzimas, né? E então o poder diastático desse malte ele é maior. Então ele tem mais enzimas para degradar o amido, para pegar o amido e digerir ele em açúcares fermentáveis, né? Então, com isso, esses açúcares fermentáveis vai formar o álcool e com isso o teor alcoólico da cerveja vai ser maior. Então, tem a ver com a quantidade de malte que você coloca, principalmente os maltes base, que tem um poder diastático maior. Terceira pergunta, essa cerveja é uma Pilsen ou uma Lager? Então, antes de entrar nesse mérito aí, vamos entender. A cerveja ela tem três famílias. Tem a família Lager, família Ale e a família Lambic de fermentação espontânea. Então, quando que surgiu essa família Lager? Porque antigamente, antes de surgir essa família Lager, né, a gente tinha somente as Lambics e as Ales, né? Em 1553, o Duque Albert V da Baviera, ele instituiu que a cerveja ela poderia ser feita somente dia 23 de setembro a 29 de abril. Por quê? Isso coincide com o inverno, né, da Europa. Porque naquela época os cervejeiros eles faziam a cerveja na época de calor e nessa época de calor as leveduras elas cresciam incontrolavelmente, né? E até cresciam e em subtipos também. Então ficava difícil de controlar aquela levedura e então a cerveja ela ficava sem padrão, né? Então com isso ele instituiu, né, fez esse decreto, né, e assim começou-se, né, a seleção das leveduras, né, para chegar numa nova família de cerveja, que é a família Lager. Então, com isso, os cervejeiros eles ficavam matutando para saber onde que eles iam armazenar a cerveja, né? Porque eles não poderiam fazer no verão a cerveja, então eles não teriam cerveja fresca no verão. Então, para aumentar aquela vida de prateleira das cervejas que eles fizeram no inverno, né? Onde que eles iriam guardar? A refrigeração a gente sabe que veio só 500 anos depois, né? Então eles tiveram a ideia
de colocar nas cavernas ali dos Alpes, né, que era gelado o ano inteiro. Então, com isso, conservava essa cerveja. O nome Lager, né, ele deriva da palavra Lagern, que significa armazenada, palavra em alemão, né? Então, Lager é derivado dessa palavra alemã, que significa armazenada. Eles observaram que em baixas temperaturas o fermento, a levedura, ela acumulava no fundo, né? Por isso que as lagers são chamadas de baixa fermentação, né? Já as ales, porque antigamente não era tampado os fermentadores, né? Então dava para observar que a ale era uma fermentação de topo, elas ficavam mais no topo, e já as lagers era uma fermentação, as leveduras, né, elas ficavam no fundo, acumulavam no fundo. E eles observaram, diferente das ales, né, eles observaram que as lagers, elas eram umas cervejas mais claras, né, e uma cerveja transparente. Já a ale eram cervejas mais escuras, né, mais opacas. Então o que aconteceu, pessoal? Houve uma seleção natural das leveduras ale devido ao ambiente, né? Uma seleção natural por conta do ambiente, que elas estavam fermentando a uma temperatura mais baixa. Então, com isso, teve a Revolução Lager. Né? Foi inaugurada a Revolução Lager, que é a cerveja que iria dominar o planeta, que hoje no mercado praticamente 80, 90% do mercado são de cervejas lager. E de onde vem o nome Pilsen? Em meados do século XIX, na cidade de Pilsen, na República Tcheca, né, antiga Boêmia, os habitantes de lá, né, eles estavam muito furiosos com a baixa qualidade da cerveja ale do local. Então eles resolveram construir uma cervejaria lá em Pilsen e com isso eles contrataram um mestre cervejeiro lá da Baviera, vizinha à Boêmia, que esse cervejeiro, esse mestre cervejeiro chamado Joseph Grohl, né, ele estava fazendo uma cerveja clara, bem palatável, né, drinkability excepcional. Então eles resolveram contratar ele para fazer uma cerveja lá em Pilsen. E em 1842 ele apresentou, né, essa cerveja para a população e eles adoraram. E hoje ela é considerada a primeira cerveja lager, que é, né, no estilo lager, chamada no estilo Pilsner Urquell, né? Então, para finalizar, então toda cerveja Pilsen é necessariamente uma lager, mas nem toda lager é uma Pilsen, e isso dá para a gente ver aqui pelo gráfico, né? A gente tem o estilo lager, o estilo ale e o estilo de fermentação espontânea. E desses estilos derivam vários outros estilos derivados de lager, ale e fermentação espontânea. Lógico, gente, tem outros aqui, eu dei uma simplificada, né? E é isso. Vamos para outra pergunta. Vamos lá, quarta pergunta. Lata versus garrafa. Tem diferença? O líquido é o mesmo, tempo de maturação é o mesmo, mas a garrafa tem de 5 a 10% mais gás carbônico. Por quê? Porque a tampinha, o material ali é mais permeável à saída do gás.
Então tem que ter uma quantidade maior de gás na garrafa. Pasteurização é a mesma. A lata ela conserva melhor os aromas e sabores da cerveja. Isso por conta do material, né? Ela não é translúcida igual a garrafa neste ponto de luminosidade, né? Então oxida menos. Agora, já com relação a mudanças de temperatura, se ocorrer mudanças de temperatura, a lata já é mais suscetível a isso, né? Então, isso depende do fator que a gente avaliar. E a cor da garrafa interfere no sabor da cerveja. A cor ela interfere. Por quê? A luz incidindo de forma mais efetiva, né, na garrafa, então quanto mais transparente for ou menos opaca for aquela garrafa, ocorre um fenômeno chamado de Light-Struck, que é o aroma de gambá. É a formação do 3-metil-but-2-eno-1-tiol. Né? Como que forma esse composto? A gente tem a umulona, que é um composto proveniente do lúpulo, né? Que dá o amargor para a cerveja. Na fervura, essa umulona, ela isomeriza, né? Na fervura, isomeriza em cis-umulona e trans-umulona. Então, este composto, né, quando incidido luz neste composto, ele forma o 3-metilbut-2-eno-1-tiol, que é um aroma, né, similar ao aroma de gambá. Essas cervejarias, né, que têm garrafas mais claras, eles fazem a conversão desse composto aqui para não ter esse aroma, para não ter esse problema. Outra pergunta interessante é qual é a diferença entre cerveja e chopp? Vamos lá. Segundo a instrução normativa número 65 de dezembro agora de 2019, a expressão chopp ou chopp, né, é permitida apenas para a cerveja que não é submetida ao processo de pasteurização, tampouco a outros tratamentos térmicos similares ou equivalentes. E da onde que vem essa palavra chopp, né? Essa palavra chopp é utilizada somente no Brasil. Não adianta você chegar lá na Alemanha, no balcão, e chegar a pedir, eu quero um chopp. Não. Apesar dessa nomenclatura, né, do nome ser derivado do alemão, né, Chopin, que vem também do francês Chopin, ela entrou em desuso no século XIX, que na verdade essa palavra ela é uma unidade de medida. Hoje a gente tem unidades de medidas como pint na Inglaterra e pint nos Estados Unidos, que tem diferença. Na Inglaterra equivale à unidade de volume 568 ml, já nos Estados Unidos é 473 ml. Então, a diferença da cerveja e do chopp, segundo as normas, né, é a questão da pasteurização ou não. Vamos para a sexta pergunta. Cerveja engorda e dá barriga? Primeira coisa, gente, cerveja não engorda. Por que cerveja não engorda? Já dizia Paracelso no século XVI, a dose faz o veneno. Então, a quantidade que você bebe ou a quantidade que você come, isso faz engordar, não a cerveja faz engordar. Outra coisa também que a gente pode atribuir a engordar, da barriga, né, é que a gente utiliza muitos petiscos, né, quando a gente está, a gente come, né, muitos petiscos quando a gente
tá degustando uma cerveja. E geralmente eles são bem gordurosos, né? Então isso ajuda a denigrir, né, entre aspas, né, a imagem da cerveja, né? Fala, não, cerveja engorda. Aqui tem uma comparação de algumas bebidas, né, com relação à cerveja. Vamos lá, ó. A gente tem a cachaça, né, 100 ml de cachaça a gente tem 231 quilocalorias. Já a cerveja, que é um copo de 240 ml, a gente tem 101. O vinho branco, 110 ml, a gente tem 142. O uísque, 100 ml de uísque, 240. Então pode ver que a cerveja, em relação ao volume, foi a que teve menor calorias aí. Se a gente comparar com outras bebidas, por exemplo, 250 ml de cerveja, a gente tem 103 quilocalorias. Suco de maçã, 120 quilocalorias. O leite, 134. Iogurte de frutas, 205. Então, pessoal, com moderação, né, a cerveja não engorda. Lógico que não estou falando para beber muita cerveja, né? Com moderação ela não engorda. Se a gente comparar aí com outras bebidas, né, a sua quantidade energética, né, ela é menor. E também a cerveja ela tem alguns nutrientes, né? Então ela tem fibras solúveis, tem vitaminas do complexo B, né? Tem minerais, diversos minerais interessantes, né? Tem antioxidantes, compostos fenólicos que né, combate o envelhecimento. Lógico, falo novamente, não exagerando, né? Não exagerando, ela pode trazer benefícios, mas sem exagero. Pessoal, então é isso. Eu queria agradecer novamente, né, o convite do pessoal do PET, da Engenharia de Alimentos, UFO Patos de Minas, e estou aberto a perguntas através do pessoal do PET, né? Então eu queria agradecer o convite. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos, tá? A gente encerra aqui a nossa primeira palestra. Só lembrando, não deixem de se inscrever nas próximas, tá? Os links para inscrição estão todos aqui embaixo. Qualquer dúvida pode procurar a gente lá no Instagram do PET também, tá bom? E a gente gostaria de agradecer também ao professor Marcos pela disponibilidade dele, mesmo com os compromissos ele se dispôs a gravar essa palestra pra gente. E enfim, aguardamos vocês nas próximas palestras, gente. E fique de olho no Instagram do PET, que direto a gente posta novidades, eventos, coisas novas lá, tá bom? Enfim, aguardamos vocês nos próximos eventos. Tchau!